Olá, meus amados, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês aí? Estamos aqui novamente para meditarmos um pouco na palavra de Deus, né? E a palavra de vida hoje para nós está na segunda carta de Pedro, do apóstolo São Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas, eu quero ler apenas o verso 11, tá? Para a nossa meditação. Diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De que maneira que nós vamos ter uma amplitude do provimento, tá? Porque suprir é prover, tá? Nós temos o Deus que supre todas as coisas. De que maneira nós vamos ampliar, tá? Esse provimento da entrada a entrada no reino de Deus. Como é que a entrada do reino de Deus vai ser amplamente suprida nas nossas vidas? Então a gente vai aprender um pouquinho aqui. Em todo o contexto desse capítulo aqui, capítulo 1 de 2 Pedro, do verso 3 até o verso 11, o apóstolo vai nos falar sobre os resultados das práticas da prática progressiva da graça de Deus, ou das graças de Deus, das promessas de Deus nas nossas vidas. E que resultados são esses? É com esses resultados que nós vamos aprender a maneira pela qual será amplamente suprida a nossa entrada no reino dos céus. Primeiro resultado das práticas, ou da prática progressiva das graças de Deus na nossa vida, é que nós seremos coparticipantes da natureza divina. Olha o que diz o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E isso aí vai nos trazer um resultado também, o resultado de livramento de quê, pastor? Da corrupção. O texto vai dizer: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, muita gente que está dentro da igreja não consegue se livrar da corrupção das paixões do mundo, porque, queridos, não pratica com crescimento, tá? Não há uma constância da prática das promessas de Deus, das graças de Deus, né, na vida deles. Então, não consegue se livrar dessa corrupção do mundo. Então, o primeiro resultado dessas práticas, dessa prática progressiva, dessas ações de Deus, é que ela vai nos tornar coparticipantes da natureza divina. Tá? E ele segue falando aqui no verso 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, para que eu possa praticar progressivamente as graças cristãs na minha vida e ter bons resultados, eu preciso fazer isso com diligência. O verso 5 vai dizer: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Verso 6: com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Todas essas coisas são frutos do Espírito Santo, que o apóstolo São Paulo já nos fala lá em Gálatas. Tá? Então,
sem essa prática constante das graças cristãs na nossa vida, nós não vamos conseguir, queridos, sermos coparticipantes da natureza de Deus, da natureza divina. E não vamos conseguir nos livrar da corrupção das paixões mundanas. O segundo resultado com essas práticas é que nós não seremos inativos e nem infrutíferos como ramos da videira verdadeira. Nós não podemos ser inativos, nós não podemos ser infrutíferos, porque nós sabemos, aprendemos com o Senhor Jesus, que se nós que o ramo que não der fruto, esse será cortado. Agora o que dá, esse será podado para dar mais fruto ainda. Então, o versículo 8, o apóstolo São Pedro vai nos dizer: porque estas coisas existindo em vós, que coisas são essas? Esses frutos do Espírito Santo que eu falei agora aqui, que ele fala aqui para a gente no verso 5 e 6. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, tem que haver, por isso que é uma prática progressiva das graças de Deus em nós, fazem com que não sejais nem nativos e nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente dentro das nossas igrejas que não sabem quem é Jesus. Por quê? Porque não conhecem. Por que não conhecem? Porque não praticam de uma forma crescente as graças de Deus, não vivem as promessas de Deus. Praticar as graças de Deus, quer dizer, é viver as promessas de Deus nas nossas vidas e se tornem frutíferas. Aí, verso 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego espiritualmente, só vê o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ora, como é que eu sou cristão e não consigo viver uma prática progressiva das promessas de Deus na minha vida? Isso me faz infrutífero, isso me faz inativo em relação ao conhecimento do Senhor Jesus. E isso acontece porque eu esqueço, eu me torno cego espiritualmente quando não pratico, quando não trago comigo esses frutos do Espírito, e me torno isso porque eu fico esquecido, eu esqueço que eu fui purificado dos meus pecados, dos pecados de outrora. Como é que eu posso viver uma vida cristã sem a prática progressiva das graças de Deus em mim? Então é impossível isso. Como é que eu posso viver uma vida cristã se eu esqueço que eu fui purificado do pecado? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, a palavra de Deus nos diz. Amém? E esses são os dois resultados da prática progressiva das graças de Deus em nós. Então, de que maneira, qual é a maneira que a gente pode ampliar? Um terceiro resultado é termos uma ampla, posso dizer assim, sermos supridos amplamente da entrada no reino dos céus, como diz o texto que nós lemos, verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que maneira? Vai dizer no verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Procurando com diligência, cada vez mais, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Procurando com diligência
servindo a Deus com diligência, confirmando a nossa vocação e a nossa eleição, queridos. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Um terceiro resultado da prática progressiva das graças cristãs na nossa vida é que nós não tropeçaremos em tempo algum. Então vamos permanecer firmes e inabaláveis. Tá certo? Então fica aqui essa reflexão da palavra de Deus, que nós possamos, queridos, nos tornarmos, se ainda não somos, procurarmos ser diligentes, procurarmos ser diligentes na prática progressiva das graças de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Pois é dessa maneira, só dessa maneira, que a gente vai ampliar nossa entrada no reino dos céus. Vamos orar? Pai Santo e bendito, nesse momento te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, ó Deus, a prática progressiva, ó Deus, das graças cristãs e o resultado dessa prática progressiva. Que o Senhor nos ajude a sermos diligentes, ó Senhor, na nossa vida cristã, no nosso caminhar cristão, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado e para que a gente tenha ampliada a nossa entrada no teu reino, Senhor. Perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que Deus nos dê um dia cheio da sua graça e dos seus cuidados. Em nome de Jesus. Amém.